Hoje nós vamos conversar com o Dr. Márcio Taborza a respeito dos terrenos, dos loteamentos ali da Estrada do Chidar, correto, doutor? Vamos falar aí, já que está tendo grande repercussão aí nas redes sociais, as pessoas estão querendo saber o que é que está acontecendo, porque a demora, né? Então, o senhor pudesse explicar detalhadamente para as pessoas poderem entender o que de fato está acontecendo e o que foi que aconteceu. Obrigado pela sua participação e desde já pode falar. Bom dia, gente. Bom dia, povo de Ironepé. Eu estou aqui na condição de ex-advogado da Prefeitura, advogado também particular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no município de Ironepé, para fazer esclarecimentos que eu considero relevantes até demais sobre aqueles terrenos que pertencia ao saudoso Hermenegildo. Gente, em 16 de abril de 2021, eu tomei alguns apontamentos que é necessário. Em 16 de abril de 2021, o saudoso Hermenegildo, que já se foi, um grande pecuarista, que contribuiu muito para fomentar a economia municipal, em 16 de abril de 2021, voltando a repetir, o saudoso Hermenegildo queria adquirir essa propriedade do Zé do Padre. Então ele foi até o setor de terras do município e fez uma avaliação dessas terras em R$100 mil. Isso eu tenho em documentos. Documentos esses que eu já entreguei para a Áurea, lá na Secretaria de Saúde, e entreguei também para o nobre procurador do município. Né? Porque eles estavam dizendo que essa propriedade levaram uma vida inteira para construir. Não, eles adquiriram ela em 2021. Então foi feito pelo próprio Hermenegildo, saudoso Hermenegildo, pediu uma avaliação dessa propriedade e que foi avaliada em R$100 mil. Documentos esses que está no processo. E foi o que ele pagou para adquirir essa propriedade, que foi a vida por compra do Zé do Padre, o famoso Zé do Padre. Em 29 de 11 de 2023, a prefeitura precisou daqueles lotes, porque ia fazer ali uns lotes para doação. Estava esperando que fosse feita outra coisa, até melhor. Mas a prefeitura municipal de Ironepé, na pessoa do anterior gestor, que era o Railan Barroso, em 2023, precisamente em 29 de 11 de 2023, entrou com ação contra o Hermenegildo para desapropriar, e eu notifiquei o Hermenegildo extrajudicialmente e fui até a sua casa perguntando se ele não queria receber o valor de 350 mil, tendo em vista que em 2021 ele tinha havido a propriedade por compra do Zé do Padre por 100 mil. Ele rechaçou a possibilidade, disse que não, que aquela terra não valia só isso. Foi questionado por mim, poxa, mas o senhor adquiriu em 2021 por 100, em 2023 nós estamos pagando 350 mil, o senhor ainda acha que é pouco? Mesmo assim, por não ter aceito, fizemos o depósito em juízo, pedimos, já entramos com ação de desapropriação, e em 21 de 2 de 2024, a magistrada que aqui se encontra, a doutora Rebeca, autorizou que nós nos emitíssemos na posse, né, determinando um prazo de 30 dias para que ele desocupasse o imóvel. E aí, não satisfeito pela decisão da veneranda desembargadora, eles entraram com agravo de instrumento e nós entramos com as contra-razões do agravo. Então a relatora, a desembargadora Onisa Abreu Guedes, vendo que tinha havido o depósito prévio, tinha havido o decreto de desapropriação, tinha havido a notificação extrajudicial, e que estava tudo certinho, a doutora relatora analisou o agravo e as contra-razões do nosso agravo e manteve a decisão agravada, quer dizer, dando à prefeitura o direito de emitir-se na posse. E o que foi feito? Então, aquela propriedade, após a emissão da prefeitura nesta posse particular, nessa propriedade particular, aliás, tomando como sua, o prefeito da época era o Railan Barroso. Então, vendo que já tinha sido favorável, tanto no primeiro como no segundo grau, já tinha sido favorável a decisão para que nós nos mantivéssemos na posse da terra, já tinha sido pago, o Railan começou a fazer doações de lotes naquela propriedade. Doações essas expedindo títulos definitivos, vários títulos definitivos para aquelas pessoas de baixa renda
e que vive em vulnerabilidade social, que mora nas regiões alagadiças, que não tem condição de fazer uma casa. Então ele começou a fazer as doações desses lotes de terra, tem vários títulos aqui, começou a fazer as doações desses lotes de terra. Teve um outro vereador que entrou com agravo de instrumento, pedindo que fossem interditadas essas doações. Outro desembargador, chamado Iedo Simões, disse, não, continua as doações. Autorizou que o prefeito poderia continuar fazendo as doações, sem problema. Aí vem aquela pergunta, mas quando o Raylan fez as doações dos lotes, não passou pela Câmara. Sim, concordo com vocês, não passou pela Câmara. Mas esse vício, ele foi validado pelo Judiciário. Porque quando chegou lá, mesmo nas alegações de que não tinha sido passado pela Câmara, o próprio desembargador validou esse ato administrativo, que outrora, entre aspas, tinha sido inválido, né, ilegal. O desembargador validou esse ato administrativo, não encontrando vício nenhum. Então, disse que ele poderia continuar doando os lotes de terra. Momento em que ele começou a expedir os documentos, título definitivo, e começou a distribuir para aquelas pessoas. Então hoje, ontem foram à rádio e disseram que esse documento, esse terreno já tinham voltado para a prefeitura. Primeiro, que ele não pode voltar para a prefeitura, porque não é da prefeitura. É de terceiros adquirentes de boa-fé que receberam os lotes devidamente documentados, que anteriormente poderia até haver um vício, mas que esse vício foi convalidado por um desembargador. Então hoje, esse terreno não voltou mais para a prefeitura. Se a pessoa estiver dizendo, qualquer vereador que tenha dito, voltou para a prefeitura, é mentira. Eu acabei de ver o processo. E agora, em 26/6/2025, o advogado do saudoso Hermenegildo, que não era nem para o Hermenegildo estar mais na ação, porque ele faleceu. Quem deveria estar substituindo o Hermenegildo é a viúva, não é mais o Hermenegildo. Porque como é que ele vai para a audiência se ele já faleceu? Então, o advogado, o nobre advogado, entrou com ação em nome de Hermenegildo, fazendo uma proposta para a prefeitura. Veja bem, era para a prefeitura entrar com uma proposta contra os terceiros adquirentes de boa-fé. E eu não sei porque o advogado entrou no nome, mesmo sabendo que os lotes tinham sido doados, que tinham sido expedidos documentos, que tinha sido convalidado pelo relator, Dr. Iedo Simões, desembargador, que pertence ao Tribunal de Justiça do Amazonas. O nobre advogado entrou em nome do Hermenegildo. Sequer pediu a substituição do polo passivo, porque no polo passivo ele não pode mais estar, que ele já faleceu. Aí pedindo para retirar a quantia depositada no valor de 350 mil e dizendo o seguinte, que a proposta no nome do Hermenegildo era a seguinte, ele ia levantar o valor de 350 mil, que tinha sido depositado pela prefeitura anteriormente, na gestão do Raylan, e queria mais 2.230.000, fiz até umas anotações, 2.230.000. Mesmo sabendo que os terrenos não pertencem mais à prefeitura, pertencem aos terceiros adquirentes de boa-fé, que em momento posterior, se a prefeitura quiser desapropriar, ela tem que pagar os terceiros adquirentes de boa-fé, porque eles não invadiram nada. Bom, então como já foi feito o pagamento, conforme o douto procurador que peticionou nos autos do processo em 10/7/2025, 10/7 agora, 2025, o douto procurador do município fez o seguinte, como ele disse aqui, já que foi pago os 350 mil, o município faz uma contraproposta para pagar mais 500 mil reais. Então, gente, tem alguma coisa errada aí, muito errada. Se a propriedade foi doada para terceiros adquirentes de boa-fé, o que é que o Hermenegildo está fazendo proposta para a prefeitura, e aí a prefeitura contra a proposta para o Hermenegildo, e ninguém resolve nada. Esse negócio de dizer que o terreno voltou para a prefeitura é mentira. Eu acabei de abrir o processo. Eu não sou homem de meias palavras, de estar mentindo.
não voltou para a prefeitura. O que está acontecendo aqui é que estão querendo, a prefeitura e o Hermenegildo faz uma proposta, a prefeitura faz uma contraproposta, e cadê e onde é que fica os terceiros adquirentes de boa-fé? Que tem que ser indenizado numa eventual desapropriação, que são proprietários. Ah, mas o documento, vou voltar a falar de novo disso, o documento não passou pela Câmara, não passou, mas foi convalidado pelo Tribunal de Justiça na pessoa do desembargador e na pessoa da própria juíza. Então vocês têm que ver o seguinte, gente, quando falar de alguma coisa, tem que ter certeza do que estão falando, tá? Esse negócio de dizer que, o terreno agora é não sei mais quantos milhões, cara, o advogado está pedindo aqui 2.230.000, fora os 350 mil, e a prefeitura está ofertando, além dos 350, mais 500 mil. Por que isso? Se não é mais da prefeitura e nem do Hermenegildo? É complicada a situação. Então eu vou parar por aqui para não se estender muito o vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E as coisas não são assim como seguem. Eventualmente, lá no futuro, se tiver que desapropriar vocês, tirar vocês de lá, a primeira coisa, a prefeitura tem que indenizar vocês, porque foi ela que deu o documento e doou as terras na gestão anterior. Outra, os terceiros adquirentes de boa-fé não pode ficar no prejuízo, de forma nenhuma. De forma nenhuma pode ficar no prejuízo, tá? Então, essa questão está bem controvertida, ninguém não sabe por que estão jogando aí proposta e contraproposta, e se não tem mais nem o que fazer. Aí o vereador Tita disse o seguinte, aquela propriedade não pode continuar, o pessoal não pode continuar ali, os terceiros adquirentes de boa-fé não pode continuar ali, porque a água é contaminada. E como é que os filhos do Gildo usam aquela água? Ali dentro tem um poço artesiano e os filhos do Gildo usam aquela água para utilização diária, para beber, para utilizar com gado. E por que então que o matadouro que fica ao lado do lixão, que tem um poço artesiano, utiliza a água daquele poço que fica ao lado do lixão e não é contaminada? Se é contaminada, cadê o geólogo para dizer que ali tem um problema na água, que o poço feito ali não presta? Detalhe, a propriedade ocupada hoje pelos terceiros adquirentes de boa-fé tem o poço. Do outro lado da estrada tem a propriedade também do Hermenegildo. A propriedade do Hermenegildo, o poço é contaminado. Por isso que ele usa ainda, os filhos do Hermenegildo usa do outro lado da rua, onde vocês estão ocupando, os terceiros adquirentes de boa-fé. E por que que ali não é contaminado? E cadê? Por que nos desativaram ainda o matadouro, que está ao lado do lixão, ao lado, é vizinho do lixão, e usa a água de um poço artesiano cavado ali. Então há muitos problemas a serem discutidos, e se eventualmente vier causar, se quiserem beneficiar a família do Hermenegildo, tudo bem, que beneficie. Mas veja os valores, porque a administração pública ela é baseada no princípio da legalidade. Você podemos fazer qualquer coisa legal, a administração pública não. Tem que andar dentro do princípio da legalidade. Impessoalidade, se há impessoalidade, se tem esse princípio, por que beneficiar uma pessoa e desprezar a outra? Tem que ser respeitado o princípio da impessoalidade. Moralidade, é moral essa atitude? Publicidade, publicou-se os atos, quanto foi pago? Qual foi a avaliação que o Hermenegildo fez? E o princípio da eficiência. O cara pagou em 2021 100 mil. Na gestão do Railão em 2023 ele pagou 350. E hoje quero dar para o cara mais 500 fora os 350 que já está. Então nós temos que procurar o Ministério Público, temos que procurar uma equipe do GAECO, para que possa fazer essas investigações, caso elas continuem. Nós não vamos deixar isso acontecer. E se vier desapropriar, tem que ser indenizadas as pessoas que ali adquiriram os seus terrenos de uma forma legal, eles não invadiram. São terceiros adquirentes de boa-fé. Eu deixo aqui alguns esclarecimentos, mas caso precisar de outros, nós estamos aí. Boa tarde, bom domingo para todo mundo e que Deus abençoe a semana vindoura que se inicia amanhã. Já muito obrigado pela sua participação. E fica aberto também um espaço à Prefeitura também, caso queira falar alguém da Prefeitura. Muito obrigado, doutor Márcio,
Fique com Deus. Disponha.